Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, depende da hora, né, que você assiste. Eu estou voltando ao assunto da transação planetária a pedidos, né? As pessoas assistem e pedem algum esclarecimento maior. A questão da transição planetária, eu já expliquei isso. Primeiro, lembrando que existem várias explicações, existem várias correntes de pensamento sobre a transição planetária. Alguns são mais calamitosos, né? Mas isso tudo depende muito da frequência que a pessoa capta do assunto, né? Eu sou um pouco mais comedido, na medida em que eu entendo que a transição planetária ela já vem acontecendo e principalmente nesse período aí, a partir aí do ano de 2019, digamos assim, né? E em seguida 2020 e por aí, a partir aí até da própria pandemia, né, que acelerou, houve uma aceleração no processo da transição planetária, né, e que então ela vem acontecendo com mais rapidez, digamos assim, ou com mais visibilidade. E estamos em 2023, hoje é 6, né, de fevereiro de 2023, então nós está mais acelerado. E as coisas, os fatos vêm acontecendo e muita gente não presta atenção, ignora inclusive os sinais da própria transição, que é, primeiro, que a transição planetária não pode ser encarada como uma espécie de castigo para a humanidade. Na verdade, ela é algo benéfico à humanidade, na medida de que nós estamos, né, em movimento, o planeta está em movimento, no sentido da depuração, da purificação do próprio planeta e da purificação das almas que estão neste planeta. Então, é preciso entender isso. Muita gente, digamos assim, não está nem aí para a transição planetária, não é por, né, digamos assim, não é por acaso, porque na verdade todas essas questões espirituais dependem muito da frequência em que a pessoa está, né? Do nível da frequência em que a pessoa está. Então tem muita gente que ignora, não está nem aí, está muito mais, as pessoas que estão muito mais ligadas à materialidade da vida, elas praticamente desconhecem tudo que se trata sobre essa transição planetária, dessa evolução que está em curso para a humanidade. É uma hora de depuração. É um momento, inclusive, de separação do joio e do trigo. Essa é a verdade. Não que aquelas pessoas que ignoram e tal, que elas são do mal, elas ignoram pela própria ignorância e pela frequência que elas estão.
É como se nós tivéssemos um aparelho de rádio em mãos. Então você vai lá, liga e vai na frequência da emissora de rádio que você gosta, do tipo de música, etc. Uns gostam de música A ou música B. Tá? Então vão sintonizar naquilo que lhes parece bom. Se isso é bom, né, cada um aí vai saber. Eu às vezes lamento que as pessoas, na maioria, não compreendam, né? Não compreendam o que nós estamos vivendo. Porque são sinais. A pandemia, por exemplo, é um sinal, uma coisa que vem acontecendo e que as pessoas, a maioria das pessoas, infelizmente, muito pouco aprenderam com tudo que já passamos pela pandemia. Não aprenderam com as perdas, não aprenderam com as questões emocionais que a pandemia trouxe. Não aprenderam, infelizmente. Basta você observar o dia a dia de hoje. As pessoas estão do mesmo jeito, a maioria, enlouquecidas pelo consumo materialista, e a questão espiritual fica em último plano, elas não estão nem aí. Outro dia eu estava aqui pensando, né? Tem muita gente que espera, torce, né? Ansia pelo final de semana, para quê? Para se entorpecer, de alguma forma se entorpecer, nas baladas, nas bebedeiras, nas comilanças, etc. Então, essas pessoas não estão nem aí porque virá, porque elas estão numa frequência muito baixa. Se você está numa frequência baixa, você não capta os sinais, né, da espiritualidade que vem para dizer: olha, está na hora de você evoluir, está na hora de você mudar a sua frequência. Então as pessoas acabam não dando bola, essa é a verdade. E a gente, aí entra uma questão, eu já tive esse problema de ficar pensando o que poderíamos fazer, né, para alertar as pessoas, né? Eu já fiz muito trabalho, né, comunitários, palestras espiritualistas, espíritas, e a gente percebe que uma minoria entende até aquilo que você fala. Já me disseram, inclusive, uma vez, né, tipo assim, não dá para você simplificar mais isso que você fala. Gente, eu sou o cara que sempre tento simplificar, né, traduzir as questões, né, do conhecimento e tudo. Mas chega um ponto que você não pode baixar o nível para uma coisa super rasteira, o que algumas pessoas fazem e religiões fazem, né? Pessoas que pregam o medo do inferno, o medo disso, o medo daquilo. Esse não é o caminho. O caminho é o do esclarecimento, é o da consciência. Então, uma questão que está colocada, quando a gente fala, nós vivemos aqui nesse planeta, né, nessa terceira dimensão, né, do jeito que está aí, do jeito que você vê as coisas. Nós estamos transitando no planeta para a quarta dimensão e, quem sabe, para a quinta dimensão. Então, nem todos vão transitar enquanto almas, né, para essa quarta dimensão. Tipo assim, todo mundo vai para a mesma dimensão. Não. Existem aqueles que, por estarem numa densidade maior, numa frequência mais tosca, não vão conseguir adentrar essa quarta dimensão, que é uma dimensão
de maior sutilidade. E falo para vocês que a quarta dimensão é só um passo, porque na verdade muita gente já vai transitar da quarta para a quinta dimensão, aonde que as coisas são mais sutis, as coisas principalmente do espírito, da alma, o nível de entendimento das lições que já foram trazidas ao planeta pelos espíritos iluminados, a partir, inclusive, digamos assim, principalmente a partir do Cristo, do Jesus Cristo, e de outros avatares, né, do Buda, né, dos grandes mestres hindus, e até mesmo lá atrás, egípcios. Nessa quarta dimensão, esses ensinamentos vão ficando mais claros. Você vai entendendo melhor o universo e melhor a si mesmo. Qual que é o seu papel nesse universo? Porque a ideia é de que evoluíssemos todos para um campo onde que a fraternidade, a caridade, a compaixão, o amor incondicional fossem disseminados, com maior vigor. Isso não acontece em muitos locais do mundo, inclusive aqui, no Brasil. Basta você ver as ações das pessoas nesse período que nós estamos vivendo aí, principalmente aí nesses últimos anos, né? E então você vê, por exemplo, você vê a questão dos Yanomamis, né? Dos indígenas. Quanta gente, né? Que gente é essa? Que povo é esse? Que ser humano é esse que quer destruir, além da natureza, destruir as pessoas que vivem da natureza nas reservas indígenas, por exemplo? Que pessoas, esse tipo de ser humano é esse, né? Que mata, que causa danos de todos os tipos aos outros, né? Você vê que toda hora tem cada vez crimes mais hediondos, né? E crimes de lesa humanidade, que é o caso dos indígenas. Quer dizer que as pessoas matam por uma grama de ouro, etc, etc, e não estão nem aí para as consequências disso. E muitos setores, grupos organizados economicamente, usufruem disso. Porque veja bem, aquele garimpeiro que está lá, sujeito a morrer dentro da floresta, consumindo mercúrio na água e tudo mais, e matando gente com isso, ele é o que faz o trabalho sujo. Mas quem se beneficia do ouro que é extraído nesses locais são grandes corporações, inclusive, né? Grandes setores econômicos que financiam isso tudo, mas nunca entraram dentro da floresta, nunca ficaram sujeitos, né, a doenças da própria floresta e as contaminações. Não. Então, por aí vocês veem, quer dizer, as pessoas, você matar um ser humano indefeso, como são os indígenas na sua grande maioria, isso, né, é algo cruel no maior nível. E nós estamos vivendo um tempo que é assim, existe uma tecnologia toda, né, tudo mais, que dizem que é para melhorar a vida das pessoas, e por outro lado existe ainda essa barbárie. Então não dá para continuar assim o planeta. Então haverá uma reciclagem nessas criaturas, porque muitas delas não estão preparadas para viver
em comunidade para viver de forma civilizada, né? Ainda estão na primitividade. A verdade é essa. E não só esses que fazem lá o trabalho sujo, né, nos garimpos, mas esse pessoal que está aqui na nossa sociedade fazendo pose, né, pousando, mostrando riquezas e tudo mais, né, adquirindo inclusive os bens feitos com esse tipo de ouro, que é o ouro de sangue. É como foi aquela coisa que foi cunhado, o diamante de sangue, né? O ouro de sangue, porque esse ouro ele traz consigo um peso kármico, que muita gente não conhece e não entende. Porque se você de alguma forma participa dessa cadeia, desse encadeamento criminoso e tudo mais, desumano, cruel, se você está nesse encadeamento, você faz parte. E karmicamente você tem algo, né, a vir, né, prestar conta para o universo como um todo, para o sistema, né, espiritual universal. Então, muita gente que se acha inocente não é inocente. Aqueles caras que estão, por exemplo, nos gabinetes em Brasília, que são ligados a esses grupos de matança indígena, né, de garimpo e tudo mais, eles vão pagar um preço nesse sentido. Não um preço sob a lei dos homens, porque a lei dos homens ela é falha, ela é feita inclusive para proteger esses criminosos do colarinho branco, etc., né? Então, tudo isso está incluso dentro da questão da transição planetária, porque essas criaturas, elas não evoluíram a ponto de viver em harmonia na humanidade. Elas querem, por toda a lei, só usufruir, né, do que? Usufruir da exploração dos recursos minerais e tudo mais, dizimando tudo, e também, né, a usufruir da exploração humana, exploração do outro ser humano, levando-o até a morte. Então, esses não estão capacitados para, né, adentrar a uma outra dimensão, aonde que a sutilidade é muito maior e a luz é muito maior. Então, provavelmente, essas almas, né, vão para outros locais, aonde que vão encontrar os seus iguais lá. Aqueles que vão para planetas e dimensões muito mais densas para reaprender, na verdade, a ser humano num outro nível. Então, se você pensa que por você dizer não acreditar nisso tudo que eu estou falando, se você pensa que por não acreditar que isso não exista, eu costumo dizer que a questão, se você acredita ou não acredita, esse é um problema seu. Mas a história toda da humanidade, e principalmente a história anímica e espiritual da humanidade, mostra que isso é real e está acontecendo. Se você perceber, todas essas catástrofes que acontecem, que têm acontecido agora mesmo, né? Furacão, né? Lá na Turquia, na Síria, no Oriente Médio, tudo isso não é gratuito, não está acontecendo, sabe, de forma assim aleatória.
Não significa que lá na Turquia aquelas pessoas foram escolhidas para aquilo, mas aquilo é um sinal também, porque muita gente não conhece a história desses outros países, da coisa como a coisa é sangrenta nesses países também, porque aqui também é. Quando você nega o básico para as pessoas sobreviverem, você está sendo cruel também. Quando você nega boa educação às crianças, a boa alimentação às crianças, você também está sendo cruel e desumano. Então, tudo isso tem a ver. A questão, uma das questões fundamentais é de se perguntar em que frequência você está. Qual frequência que você está frequentando? Porque se nós estamos numa terceira dimensão, então essa frequência por si só ela já é baixa. Ela até, digamos assim, não ajuda muito a evolução humana. Mas por que alguns evoluem e outros não? Então, porque há um esforço para evoluir. Para ser bom, você tem que se esforçar. Porque esse mundo que está aí, materialista, consumista, etc., imediatista, ele está aí porque essa dimensão é densa e é assim mesmo. Então você tem que enfrentar tudo isso para ascender, a isso tudo. Porque a transição planetária também trata de uma ascensão espiritual, uma ascensão moral, uma ascensão ética, uma ascensão humana, digamos assim, uma transformação muito mais profunda do que apenas trocar de roupa. Isso é exigido de todos nós. Então nós temos que superar isso tudo, quer dizer, transcender isso tudo. A dificuldade é um elemento para nos fazer transcender, não para nos acomodarmos na dificuldade, usá-la como muleta para não fazer nada, para se omitir, para fazer descasos. A dificuldade que existe nesse planeta e nessa dimensão, ela é elemento para ser superado, para a gente transcender a isso. Então nós precisamos compreender como é que funciona, porque até hoje a maioria das pessoas, na humanidade, elas não entenderam como é que funciona a vida realmente vivida, no sentido de viver consciente, no sentido de elevar a vibração e de buscar frequências mais elevadas para buscar algo mais, algo melhor e algo mais transcendente, digamos assim. E esse mundo que nós vivemos, ele é imperfeito não pela criação. Ele é imperfeito porque nós, cada dia mais, o fazemos imperfeito. Nós extrapolamos nas nossas imperfeições. Por isso que você vê religiões que só pensam, os líderes religiosos só pensam em dinheiro. Eles não pensam no outro. Eles, na verdade, pensam em usar o outro em benefício próprio para construir coisas e tudo mais. Você tem muitas histórias aí reais de como funcionam muitas igrejas, aonde que os pastores enriquecem, os chamados apóstolos, bispos,
enriquecem, vivem às custas da miséria dos outros. E querem interferir na vida do país, querem interferir na vida das pessoas, ditar regras quando eles não têm nenhum cacife moral e ético para isso. Porque eles estão nessa dimensão mais rasteira. Eles não conseguem fazer simplesmente pelo outro. Eles têm que se beneficiar do outro. Assim como existem entidades, né, ditas filantrópicas, etc., que também fazem isso. Que aquelas pessoas que estão no campo da direção, elas beneficiam, no mínimo, beneficiam o próprio ego, porque elas se enchem de ego para dizer, tá vendo, eu sou bom, eu faço isso, eu ajudo aquilo. Então, isso não vale nada, né? Porque o próprio Cristo já disse, né, que o melhor é fazer o bem sem olhar a quem, e sem cobrar o bem que você fez. Muitos políticos fazem isso. Muitas pessoas que se lançam na política se lançam através de entidades filantrópicas, de igrejas, né? Então, elas têm o fim delas não é fazer o bem simplesmente ao outro, é usufruir do bem que faz ao outro através de alguns ganhos políticos, de poder, etc. Então a transição planetária, ela vem e vai ficar cada vez mais pegada por força de que o ser humano que está nessa terceira dimensão, muito densa, alguns estão até abaixo da terceira dimensão, porque devido a essa densidade, a essa baixa frequência energética, vivendo apenas dos instintos e desejos. Veja bem, isso é o base, assim, está lá na base do ser humano. Tá? Os instintos, os desejos, né? As compulsões, essas coisas estão na base da formação do ser humano. E ele ainda está preso nisso. Porque essa coisa do consumismo, né? Dos vícios todos, está na base, nessa base, né, compulsiva, que não há pensamento, não há pensamento no sentido assim, não há uso inteligente da mente para superar isso. Então fica ali repetindo os mesmos comportamentos e fazendo mal aos outros e a si mesmo. Porque quem faz o mal, primeiro faz o mal para si mesmo, é algo autodestrutivo. Se eu faço mal para o outro, eu faço mal para mim. Só que eu, no meu ego, na minha vaidade e tal, no meu parco entendimento, eu penso, não, eu faço mal para os outros, eu me beneficio disso. Mas tudo tem um preço nesse mundo, nada é de graça. E eu não estou falando aqui dos castigos, né? Porque tem gente que gosta de falar dos castigos. Na verdade, é natural, né? Na lei da causa e efeito é natural, que se você faz o mal, você em algum momento vai arcar com o peso desse mal. Aí entra a lei kármica, que tem gente também que faz de conta que não sabe, que desconhece, achando que alegando ignorância vai se safar disso, e não vai. Essa é a questão. Porque tem gente que age que nem criança, não fui eu não sabia. Vai, com toda a tecnologia, com todas as informações que vem rodando, com todos os conhecimentos que estão por aí no universo, já era para ter entendido melhor a mensagem de que é necessário ser bom, que é necessário ser solidário, fraterno, caridoso, né? Ter compaixão para com os outros, porque
aquela história, né? Não é com você, é com os outros. Nós estamos aqui para servir aos outros, nesse sentido. Então, a transição planetária, ela tem essas nuances da frequência que você opera na vida, que você vive. Tá? A dimensão é uma coisa maior, né? A dimensão por exemplo, nós vamos para a quarta dimensão e até a quinta. Nessa transição, uns já vão para a quarta e depois para a quinta, né? Praticamente quase junto. Essa evolução dimensional, cada dimensão ela é um espaço-tempo diferente desse espaço-tempo que nós vivemos aqui. Esse que nós estamos habituados. Espaço-tempo totalmente diferenciado. Aonde as coisas são mais sutis e aonde que também nós, se vamos evoluir, nós vamos nos melhorar, nós vamos entender melhor as leis universais e vamos viver melhor. Mas vamos viver melhor de modo fraterno, de modo solidário, de modo amoroso. Aí, quem sabe, né, nós vamos entender melhor, porque são dimensões, a quarta dimensão, a quinta dimensão, que é do que se trata a transição planetária, vem para a evolução. Então, aqueles que estão preparados, mesmo estando nesse planeta, não significa que todo mundo vai morrer, né? Certo? Nós vamos passar por, alguns de nós vão passar por essa transição em vida. E estamos passando. Porque na medida de que você está melhorando o seu entendimento, você já vai se encaminhando para uma outra dimensão mais sutil, onde você vai ver melhor do que se trata a vida, né, de modo geral. Você vai acessar muito mais os campos de informações e essa sutilização, ela é de alma e espírito. Não se trata só do corpo físico. Você vai, lógico que você vai sentir no corpo físico essas mudanças. Mas elas são nesse campo anímico e espiritual. Então, a transição planetária, estou falando da segunda parte, né? Outra hora a gente pode falar mais um pouco. É preciso entender isso, é preciso parar, sair dessa roda viva que as pessoas estão, né? Que eu já falei, essa coisa de ficar preso, né, nas distrações que esse mundo caótico nessa dimensão apresenta, né, através aí, por exemplo, dos reality shows, que nem tem esse Big Brother, que as pessoas já viciaram nisso, estão apegadas a isso, acham que isso é algo bom, né? E as pessoas querem participar também, querem se expor lá, expor as suas misérias publicamente, né? E outros querem ficar observando a exposição de todas essas misérias, se alimentando de toda essa energia ruim, né? Numa frequência super baixa, né? Então, uma hora alguém tem que acordar, né? Para ver que isso tudo é perda de tempo, ou perca de tempo. Que essa distração, como dizia minha mãe, não dá camisa para ninguém. Tá? Mas, se fica nessa, então vai sofrer as consequências disso. Pois não adianta ficar lamentando, se vitimizando, né? Porque nós temos esse problema na nossa sociedade da vitimização. As pessoas fazem as piores coisas do mundo e depois se vitimizam. Daí, pois é, eu não sou assim mal, né? Não sou mal. Eu não... É que nem essas coisas que as pessoas veem aí na internet, pessoa
né, baixando o nível e incentivando violência, crimes, etc. E depois vem pedir desculpa. Ah, eu não sabia, eu não sou assim. Outro dia eu estava vendo uma pessoa falando assim, quem me conhece sabe que eu não sou assim. Vai, então as pessoas não te conhecem, porque o que você fez e o faz é horroroso, né? Mas nós somos muito bons nisso, né? Nós gostamos, nós fazemos as coisas e depois vamos nos vitimizar. Ainda queremos nos colocar na posição de vítima. Nos últimos anos nós vivemos muito isso, né? No Brasil. A partir até do próprio presidente, etc., e os seus, né, a sua turma, de fazer as coisas e depois de dizer que não foi compreendido, que não foi bem assim, etc. E agora mesmo, com essas coisas todas que aconteceram, quando as pessoas vão presas, aí elas viram vítimas. Quer dizer, elas fazem coisas contra tudo e contra todos, né? Fazem pose, tiram selfie, não sei o quê, depois vão chorar, né? Vão se vitimizar. Então, nós temos que parar com isso. Quer dizer, nessa quarta dimensão que eu estou falando da transição planetária, não vai ter espaço para essa vitimização, para esses tipos de coisas. Não tem espaço para isso. Então, quando a gente fala, né, é só se fazer uma analogia, né, do trigo e do joio, né? O que é o trigo, que é aquela boa semente que frutificou e tudo, né? O trigo gera o quê? Gera vida, gera alimentação, gera um monte de coisa boa, né? E o joio não gera nada, gera só coisa ruim. Então ele é queimado, né? E desaparece. Então, mais ou menos, né, essa é a questão. Nós, não é melhor a gente ser o trigo nessa história, né? Bem, então é isso aí, gente. Espero que eu tenha conseguido passar para vocês um pouco mais de informação, né, sobre essa transição planetária. Espero que vocês assistam e comentem, perguntem se achar que tem coisa que não bate, etc. Eu posso vir e responder, assim como fiz esse vídeo para dar, atender a algumas sugestões das pessoas que assistem. Então é isso, tá? Provavelmente mais à frente a gente volta falando de outros assuntos aqui nesse grupo. Agora eu vou gravar os vídeos, as lives aqui nesse grupo, né? E também no grupo da autoestima, onde que eu estou falando sobre o curso da autoestima. Vou procurar concentrar nesses dois grupos, porque assim eu me sinto melhor. Não dá para atender a tudo, a demanda toda, né? Ainda tem a questão ambiental, que eu tenho um grupo, né, do meio ambiente, que também de vez em quando vou estar fazendo live lá, falando da questão da preservação ambiental. E tudo isso depois eu ponho no meu canal no YouTube. É a forma, no momento, que eu encontrei para isso. Tá certo, gente? Então, olha, tudo de bom para vocês, né? Paz e luz para todos. E namastê.